Bom dia, nossa leitura hoje vai ser em Apocalipse 1, do 1 ao 20. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que crê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui nós tivemos, o João, ele teve a revelação do Senhor do que ele deveria fazer para advertir as igrejas da Ásia. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o qual é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. João e Patmos, uma visão de Jesus glorificado, mensagem às 7 igrejas. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o único. E o que vires, o que vive, fui morto, mas eis estou aqui, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que as são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha testa e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui João, ele estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho, porque vocês sabem que todos os apóstolos, todos morreram de morte cruel. Só João que morreu no seu leito de velhice, mas ele estava preso. E Jesus Deus mostrou essa revelação para ele do que ele teria que fazer. E ali ele escreveu as 7 igrejas, advertindo-as. E essa advertência, ela vale até hoje. Ela está viva e eficaz. Ela serve para nós, igreja de hoje. E ele diz mais, ele diz que Deus é o alfa e o ômega. Lá no início, ele diz assim: Jesus é o alfa e o ômega. O avivamento certamente virá quando tivermos a certeza inabalável de que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós temos que ter essa certeza. Eu tenho. Nada mais pode servir de alicerce ao despertamento espiritual. Ao buscarmos o avivamento, devemos focar nossa atenção na obra consumada do Alfa e do Ômega.
Porque ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, do qual temos hoje. Mas chegará o momento que esse Espírito Consolador, ele vai subir. Avançando em direção à esperança da realidade que nos espera. O despertamento chega quando acreditamos nele. Então temos que acreditar que esse alfa, ômega, ele consumiu a obra que o Pai determinou para que ele fizesse. E ali ele delegou seus discípulos que desse continuidade. E até hoje temos discípulos que dão continuidade a levar essa semente do evangelho a outros povos e a outras nações. Ele fala por meio de toda a igreja. A voz do Senhor soará como o som de muitas águas aos povos. Se sabemos que Jesus já estava no meio dos castiçais, que representam as 7 igrejas, podemos concluir que sua voz virá da igreja, antes do advento dela. O Altíssimo, em geral, falava por intermédio dos profetas, levantado por ele, logo após o Pentecoste. Fala por meio de toda a sua igreja. Por isso, não devemos esperar que a plenitude da mensagem de Deus nos seja transmitida por um único indivíduo ou grupo. Sua voz é a combinação de tudo o que ele tem falado por intermédio do seu povo, como lemos em Salmo 119, 160, parte A. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Então, olha só, a palavra do Senhor é sobre nós desde o princípio. Mas uma certeza nós temos que ter, que como ele diz bem aqui, Jesus é o alfa, ele é o ômega. Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então nós temos que continuar para que esse avivamento virá com toda certeza. Quando tivermos essa certeza absoluta que Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Temos que permanecer firme. A nossa fé firmada no alfa e no ômega. Ele é o princípio e o fim. E ele virá. A cada dia se aproxima a vinda de Cristo. Então ele abre a porta do teu coração para que Jesus possa morar. Ele não é como o ladrão, que o ladrão entra, rebenta a porta para entrar. Não, ele bate. Se você abrir o seu coração, ele entra e faz morada. Jesus está acima de tudo e de todos. Só ele pode todas as coisas. Mas só existe 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. Não existe terceira, quarta, quinta via. Só são 2. Tu é que escolhe qual caminho tu queres seguir. Queres seguir para o paraíso ou queres ir para o Hades? Aí tu escolhe qual caminho. Porque Jesus, ele deixou o livre-arbítrio para o ser humano. Tu é que escolhe qual caminho tu queres seguir. Queres viver uma vida plena aqui com Cristo? Ou não? Ou tu queres ir para o Hades? Tu que escolhe. Mas vou louvar aqui um hino para que nós possamos meditar mais na palavra do Senhor. Leia a Bíblia, mastigue a Bíblia, medite na Bíblia, porque chegará um tempo que essa Bíblia vão tirar de nós e ela tem que estar aqui. Temos que vigiar, porque os sinais estão aí nos 4 cantos. Desperta tu que dormes. Mesmo tu estando dentro da igreja, tu está dormindo espiritualmente. Vamos despertar para Jesus Cristo. O Senhor da ceifa chama. Quem ele está chamando? A quem ele chama? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus o leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus o saudará bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Medite na letra desse hino, como o hino fala. Muitos são os que vão partindo sem conhecer a Deus. Mas nós temos que manter firme, cada um de nós é missionário. Você pode pregar, semear a palavra através das suas redes sociais, falando para o seu vizinho. E ele diz mais, esse trabalho breve ele será findo. Breve ele vai terminar, porque Jesus está voltando. Ele não vem buscar a igreja, placa de igreja, ele vem buscar um povo que está alicerçado na rocha, que é a palavra do Senhor. Não adianta tu estar na igreja e estar lá fora fazendo coisa errada, porque Jesus está vendo. E tu vai sofrer as consequências da tua mentira, do teu pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender e buscar o Senhor enquanto podemos achar. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Tire um tempo, um dízimo do seu tempo para buscar no Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde.